vamos para mais uma lição aqui no nosso canal dos Guardiões. Curta esse vídeo, os outros vídeos, vá assistir as outras lições, compartilhe com seus amigos e vamos continuar dando sequência à nossa apostila 3, distrito Itinere. Nas 2 aulas passadas, nós aprendemos da aliança de Deus com Abraão e com Moisés, de que maneira maravilhosa ele chamou Abraão, prometeu a ele uma grande descendência. Depois disso, chamou Moisés de maneira também incrível, através de uma sarça de um arbusto que não se queimava, e como ele enviou Moisés para libertar o seu povo, o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Moisés conseguiu, com a ajuda de Deus, libertar o povo do Egito. E eles, saindo do Egito, foram guiados por Moisés no deserto, até que Moisés faleceu. E depois dele, Deus chamou outra pessoa, alguém que estava bem próximo de Moisés, alguém que andava junto com Moisés, conhecia todas as ordens, conhecia todas as práticas que Moisés usava para orientar o povo. Essa pessoa era Josué. Desde jovem seguia Moisés, desde jovem acreditava no poder de Deus e nunca deixou de cumprir todas as promessas que Deus fazia ao povo através de Moisés. Josué estava sempre atento, sempre aprendendo mais. No capítulo 1 do livro de Josué, que é o que nós vamos estudar, nós vamos ver o chamado de Deus para Josué. Está escrito assim, que Deus estava falando com Josué. Ele disse: Moisés, meu servo, morreu. Então agora, Josué, disponha-se. Vamos passar o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dei aos filhos de Israel. Deus havia prometido uma terra a Abraão, lembram? Essa promessa ainda estava de pé. E assim como depois que o povo saiu do Egito e foi levado para o deserto com Moisés, que agora era líder deles, ele ainda estava mantendo a promessa para eles chegarem até a terra prometida por Deus para eles. E como Moisés morreu, Josué agora estava encarregado de levar o povo para esta terra. Mas pensa numa tarefa difícil, hein, guardião? Cuidar de um povo enorme. Um povo que ficou no Egito por muitos e muitos anos, sem se lembrar de Deus, sem ouvir as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, a respeito de como Deus havia tratado a família, dos milagres incríveis que Deus tinha feito na família. O sofrimento da escravidão fez o povo esquecer quem era Deus. E Josué tinha uma grande batalha, como Moisés teve, para que o povo continuasse no caminho de seguir a Deus e ir até a terra prometida que Deus havia, até a terra que Deus havia prometido para eles. Para chegar nessa terra, o povo precisava passar por um rio bem difícil de se passar. E eram muitas pessoas. Imagina Josué guiando o povo e o povo atrás com ovelhas e todas as coisas que eles levaram do Egito, bois, animais, crianças, idosos. Eles tinham que atravessar esse rio. Como é que atravessa tanta gente assim? Mas Josué não ficou com medo. Ele acreditava no Deus de Moisés, no Deus que ele havia visto andar com Moisés. O versículo que nós vamos memorizar nesta lição é o 7. E ele fala como Deus ensinou Josué a guiar o povo. Ele disse assim: só seja forte, seja corajoso e tenha o cuidado de obedecer à lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Josué conhecia direitinho as leis que Deus tinha dado a Moisés para que o povo cumprisse, porque ele andava lado a lado com Moisés. Então Deus disse que ele tinha que ser forte, ser corajoso e obedecer o que eu sempre digo para vocês: obedecer a palavra de Deus, ler a Bíblia. Para você obedecer, como é que você vai obedecer a palavra de Deus, guardião? Se você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia todos os dias, você vai aprender como Deus trabalha na sua vida, o que Ele quer para a sua vida. Olha o versículo 8 do primeiro capítulo de Josué. Deus disse a Josué assim: não pare de falar deste livro da lei, a Bíblia. Medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nele, e assim o seu caminho será bem sucedido. Olha outra promessa de Deus para a vida de Josué: se você obedecer o que está escrito no livro da lei, que para nós é a palavra de Deus, a Bíblia, o
seu caminho será bem-sucedido. E é verdade, guardião. Pense nisso. No versículo 9, logo embaixo, olha o que Deus disse a Josué. Eu que te mandei. Então seja forte e corajoso. Mais uma vez, Deus incentivando Josué a ser forte e ter coragem. Não fique com medo, não fique espantado, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e ando contigo por qualquer lugar. E Josué também fez como Abraão e como Moisés, ele acreditou. E chegou o momento de passar o Rio Jordão para chegar na terra prometida. E Josué lembrou de tudo que ele aprendeu com Moisés e do que Deus disse para ele: seja corajoso, não tenha medo, seja forte. E eles foram passando o rio, e assim que os sacerdotes tocaram à beira das águas, o Rio Jordão, assim como o Mar Vermelho, lembram dessa história? O Rio Jordão se abriu e o povo de Deus atravessou aquele rio sem nem molhar os pés, porque eles passaram numa terra seca no meio do rio. O rio aberto, paredes de água, e todo aquele povo, aquela multidão de pessoas, atravessou o Rio Jordão para chegar à terra prometida por Deus. Tudo isso porque um líder decidiu acreditar, decidiu cumprir o que Deus disse, ser forte, ser corajoso. Será que você teria coragem de chegar na beira da água e acreditar que ela vai se abrir? Josué teve essa coragem e as águas se abriram mesmo. Então anote aí, guardião, permanecer fiel a Deus, assim como ele disse para Josué ler e meditar na palavra dele, vai ajudar você a se manter fiel às promessas que você fez a Deus e acreditar nas promessas que ele fez para o povo de Israel e para nós também, de vida eterna, de paz, de prosperidade. Sabe o que é prosperidade? É quando as coisas acontecem na sua vida, não sem dificuldade, gente, não é isso. É quando você consegue superar as dificuldades que vão aparecendo na sua vida. Isso nós só conseguimos com a ajuda do nosso Senhor. E só conseguimos quando conhecemos a palavra dele. Conhecer através da leitura e da meditação. Meditação, lembra que a gente já aprendeu isso na primeira apostila? Meditação, você lê e você pensa em tudo que Deus falou e você ora conversando com Deus, pedindo para Ele fazer com que aquele estudo que você fez tenha significado no seu coração. Isso é meditar. Então, guardião, vamos orar para que nós possamos ter mais confiança em Deus, nos lembrarmos sempre da palavra dele e aprender cada dia mais com a palavra de Deus escrita para nós na Bíblia e com as lições que nós temos visto aqui. Se empenhe, se esforce, seja corajoso, seja um guardião comprometido com o seu grupo, com a palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de memorizar Josué 1:7. É o nosso versículo deste vídeo, ok? Até o próximo. Beijo, tchau!